Gravando. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos assistindo ou vai nos assistir. Hoje nós iniciamos um quadro muito importante aqui na Estúdio Ló, que é o quadro Conhecendo a Nossa Rede. Hoje a gente tem aqui a Fabiana Schreiner, uma figura muito importante que aderiu à nossa rede há bastante tempo. Agora ela vai contar a história dela, né? Mas hoje nosso objetivo aqui, o objetivo com esse quadro é conhecer as pessoas que fazem parte da rede, que estão com a gente há bastante tempo ou há pouco tempo, e mostrar qual é o nosso objetivo, por que as pessoas chegaram até nós e por que vale acreditar na gente. Mas então, Fabi, boa tarde. Boa tarde, Gabi. Eu agradeço o convite, né? Para mim é uma honra, né, estar nesse programa de estreia, tratando sobre essa sociedade que eu fiz, né, há bastante tempo com a Estúdio Ló, né, que de fato, assim, faz total sentido, né, dentro da minha história e que a gente tem logrado muitos resultados e êxito, né, nas demandas que a gente tem se proposto desde o início até agora, né? Sim. Obrigado pelo convite. Merece. Não pensaríamos em ninguém diferente para estar estreando esse quadro aqui com a gente. Obrigada. Mas então, Fábio, na verdade a gente quer te conhecer, saber quem é a Fabiana, como tudo começou lá do início, onde nasceu. Isso, com certeza. Então, meu nome é Fabiana Schreiner, eu sou natural de Cruz Alta, né? Nasci e me criei em Cruz Alta. Aqui no Rio Grande do Sul, né? Pra quem não sabe, porque a nossa rede está em todo o Brasil. Isso, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Fiz a minha faculdade lá em Cruz Alta. E durante o período da faculdade, assim, até no momento da escolha, né, do direito, o que mais prevaleceu foi uma característica pessoal minha, assim, de... isso é relatado, inclusive, por pai, por mãe, por, enfim, padrinhos, né? De eu ter sempre muita iniciativa, assim, para resolver as coisas, né? Desde criança. Sim. Até tem uma foto que eu tenho uma irmã mais velha e um ano mais novo, e eu sou do meio. Que a minha irmã sempre me levava na brincadeira com as mais velhas, e quem servia o mate era eu. Sim. Eu mandava e mediava. Então, assim, é uma característica, assim, de sempre... enfim, resolver, ir em frente e ser corajosa, né? Sim. Então, e o direito tem muito disso, né? Da gente, enfim, assumir os desafios, né? De quem contrata a gente e procurar trazer soluções efetivas, né? E que traga resultado. Então, lá no início, me formei, né? Me formei lá em Cruz Alta. Aí, quando foi fazer a escolha, na época eu tinha a possibilidade de ir morar em Curitiba. Minha irmã, a Daniela, minha irmã mais velha, morava lá, ela era executiva da Globo na época. Só que por vias da vida, assim, o curso que eu faria lá tem em Santa Rosa, que é a cidade onde eu resido hoje, né? Na região das Missões, aqui do estado do Rio Grande do Sul. E acabei indo embora para Santa Rosa. O meu marido, na época namorado, morava lá, então, enfim, sim, né? Acabei constituindo as trajetórias. Acabei constituindo a minha família lá, né? Após a faculdade, eu fiz uma especialização em Direito Civil, em Processo Civil, e me encaminhei daí para a área tributária, né? Especialização em Direito Tributário. E eu lembro que na época, enfim, que eu trabalhava no escritório e tal, eu tinha uma inquietação, assim, eu digo assim, nossa, né, os processos são demorados e sabe, sempre tinha, assim, será que não tem um jeito mais efetivo, assim, da gente trazer soluções para os clientes, mais alternativas, né, não só a judicialização, processo. Isso, entende? Trazer alternativas, sabe, que viabilizasse, assim, que os negócios, de fato, crescessem, né, que isso é algo que eu acredito, assim, e que eu tenho a felicidade de viver no dia a dia, assim, com a Estúdio Ló, né? Que a gente, todas as questões que surgem, a gente procura em grupo, né? Com essa equipe multidisciplinar que a gente tem, de pessoas bem dispostas a trazer soluções efetivas, seja administrativamente e, se for o caso, da judicialização. Sim. E o que acontece, assim, e ter essa visão, assim, de mitigar risco, né? De buscar uma redução de custo, né, na questão tributária, pela via judicial ou não, mas sempre assim com o foco na solução, né? Sim. Como eu disse no início, é a minha característica, assim, se tem uma situação para resolver, eu quero... Resolutiva. Resolutiva, é isso. E isso eu tenho a felicidade de viver no meu dia a dia aqui,
né? A gente tem uma equipe maravilhosa, né? De pessoas que atuam de forma efetiva, né? A gente tem um perfil, assim, né? Que me alegra. Sim. É que se tem uma situação para resolver, a gente vai lá e resolve, né? Não fica adiando as decisões e tal. E isso é muito enriquecedor pra gente, pra mim, Fabiana, sim, como profissional, mas também para quem nos contrata. Sim. Né? Que é isso, que é um resultado, que é uma solução, e essa relação, assim, de confiança, com certeza, e da transparência, né? Sim. Do que é possível, do que não é, ou se alguma decisão pode gerar algum risco. Então, tudo isso, assim, vem dentro do que a Estúdio Law se propõe, né? Soluções, sim, efetivas e que trazem resultado, e se eventualmente existe algum risco, que o cliente consiga, sim, ter a dimensão disso. E, para tanto, a gente tem, além da equipe, né, a gente tem ferramentas, né, de tecnologia que nos auxiliam nisso. Sim. Então, assim, tudo, a minha estrada acabou, assim, caminhando para isso. E, sim, na época da decisão, enfim, como que foi? Eu estava trabalhando e tal, e daí eu sempre tive um desejo de dar aula, né? E isso que eu ia te perguntar, eu falei assim, a gente, eu, né, formada em Direito também, a gente entra pensando em fazer A. Uhum. E no meio do caminho a gente faz às vezes todo o alfabeto e não faz o A, né? É engraçado isso. Então, vamos lá. Na época, quando eu cursei, eu tinha uma visão, assim, da carreira pública. Sim. Né? Inclusive, estudei muitos anos, né, pro Ministério Público. Concurso. Concurso. E voltar da área. E sempre, assim, outra característica é sempre ser muito estudiosa, sabe? Sim. Sempre gostei muito de ler, enfim, situações novas que surgem, assim, procurar me inteirar do assunto, né? Ou conversar com pessoas que tenham mais conhecimento sobre uma determinada área e tal. Então, sempre tive isso, assim, sempre gostei muito de ler e de estudar. Sim. Então, daí, continuava advogando e tal. Daí, chegou numa altura, eu digo, olha, quer saber? Eu vou pro plano B, né? Que advogar desde sempre, né? Sim. Desde o início lá, enfim, quando eu cheguei em Santa Rosa e tal, trabalhava. E daí eu digo, não, vou seguir aqui, mas com essa inquietação que eu falei anteriormente, assim, sim, né? Eu digo, mas eu queria fazer algo diferente e tal. E daí fui fazer o meu mestrado, né? O meu mestrado em Direito, sim, né? Eu fiz na Universidade Regional Integrada de Santo Ângelo. E na época, assim, para mim, profissionalmente, foi um período muito enriquecedor, né? Porque é um período que a gente estuda muito. Tu tá fazendo, né, Gabi? Tu sabe o que eu tô falando. O desafio, assim, da gente, sim, trabalhar e estudar. Mas, por outro lado, assim, isso te dá uma bagagem não só na área do direito, mas como indivíduo, sim, mesmo, né? Então, eu sempre tenho comigo, assim, que a vida se organiza, assim, e a gente vai se constituindo no percorrer, né? No caminho. Então, assim, foi um período muito rico de estudo. E ali, naquele meio tempo, eu vinha olhando algumas possibilidades, assim, de trabalhar, né, na minha região, né? De não ter que ir embora, até porque na época que eu fiz o mestrado, eu ainda não tinha filhos, né? Sim. Mas, enfim, a minha vida era lá e a cidade onde eu vivo é uma cidade muito boa de viver. Sim. Né? Então, não tinha o desejo de ir embora. Então, eu fui pesquisando, né? Me inteirando. Sim, que podia agregar sem precisar sair de lá. Isso. Aí, o que aconteceu? Sempre fazendo curso, né? De atualização. Algumas áreas sempre me interessaram, né? Inovação, tecnologia. Aí, eu lembro que aqui o grupo fez um curso de advocacia 4.0. Era. E daí, olha só, e eu já vinha pesquisando, assim, a questão da possibilidade de uma sociedade, sim, enfim, né, com a Estúdio Law, mas era uma pesquisa, assim, e quando surgiu a oportunidade de eu fazer o curso aqui, eu digo, vou lá. Conhecer. Né? E daí, na época, eu lembro que eu fiz o curso, foi muito bacana, sabe? De fato, assim, bem enriquecedor de conteúdo. Como eu disse, eu sempre gostei muito, sim, de me inteirar, de estudar, de, né? Aprender. De aprender e de ter pessoas, assim, que fossem referência, né? Ali falando e tal. E na época, eu lembro que eu conversei com o Ottoni. Sim. E daí, na conversa, a gente acabou
conversando, daí eu falando, né, das expectativas que eu tinha, né, na área da advocacia e tal, e ele falou, então, do modelo, né, da aliança, junto com a Estúdio Law e tal, eu disse, olha, tem tudo a ver com aquilo que eu tô desejando, né, para seguir advogando e trazendo aquilo que era a minha inquietação, né, que era trazer resultado e mais efetividade nas ações. Na época, eu lembro que a gente tinha a quantificação das ações, porque é isso, né, a ação tributária, ela assim que pode ser muito pouco, né? Então, assim, se a gente vai ingressar sabendo, né, que são ações que são mais demoradas e tal, a gente ter mais informações faz sentido não só para nós, enquanto profissionais, mas para o próprio cliente, né? Que vale que não vale a pena. Né? Porque, enfim, então, assim, isso é um aspecto. Foram diversos, né? A gente, da estrutura e tal. E foi aí que tudo começou, né? E junto disso, eu daí comecei a dar aula, daí tive meus filhos também, né? A vida aconteceu, né? Aconteceu. Exatamente, né? Eu já estava lá com os meus 34 anos, né? Então, já faz um tempo. E daí o que aconteceu foi que eu iniciei essa jornada aqui junto do grupo, né? Através da Estúdio Law. E o que eu vivencio, assim, no dia a dia, como eu relatei, né, é uma experiência, assim, uma vivência de tratar e trabalhar com pessoas que têm a mesma energia que eu tenho, de resolver, sabe? De ir de atrás. Olha, tem uma situação assim, o que a gente vai fazer? De pensar no cliente, colocar o cliente ali, no centro, né? Sabe? E isso tem muito valor, né? E eu sinto no dia a dia, assim, na rotina, o quanto os clientes se sentem prestigiados, assim, com essa postura de, a cada 6 meses, volta lá, né? É uma coisa, assim, que parece básica, mas... É uma atenção que... Eu não posso dizer do Brasil inteiro, né? Mas da minha região, assim, eles reforçam isso. Olha, Fábio, que bom, sabe? Essa proximidade, essa capacidade de ter essa relação de elo, né? Porque é onde a gente tem uma experiência boa com o cliente, certamente quando ele tiver uma situação para resolver, ele vai lembrar de ti, né? E é isso que eu vivencio, que é importante, né? Então, assim, é uma característica pessoal minha, mas que está muito ligada justamente, assim, com toda a equipe que a gente trabalha, né? Que todas, é uma equipe, como eu disse, multidisciplinar, que todos procuram, né, resolver o problema, mas de forma que não mitigando a questão dos riscos, né, e trazendo de fato o resultado do cliente, né. E a transparência, né, Fábio? Acho que isso é muito importante, porque às vezes resolver é não resolver, não tem o que fazer. Ou, às vezes, para aquela situação, mas daí tu traz uma outra situação, um outro resultado numa outra área, enfim, né? No caso, né, vamos citar um clássico, né, gestão de passivo tributário, né, por vezes a solução é não fazer, aguardar, parcelar, enfim, cada caso é um caso, né, advogado adora essa frase, né, mas brincadeiras à parte é isso, assim, mas o cliente tem essa segurança, né, de saber que, olha, realmente, né, a situação é essa, a solução que a gente tem é isso e tá tudo certo, né. E dentro dessa jornada aí, que eu comecei falando, que saí de Cruz Alta, fui para Santa Rosa, enfim, trabalhava com outro escritório, acabei aí fazendo a sociedade aqui com a Estúdio Law. O que acontece? Fiz o meu mestrado, comecei a dar aula, daí dei aula em Horizontina. Tudo em tributário, Fábio. O mestrado era tributário já. E então, o que acontece? Assim, tudo voltado justamente... porque lá na faculdade, até eu ia passar esse ponto. Eu tinha um professor que ele era uma pessoa muito estudiosa, assim, mas ele tinha uma dificuldade com a didática, sabe? De passar. Então, eu lembro que eu tive um trabalho, a disciplina era sábado de manhã, né? Daí, eu lembro que teve um ponto que era sobre ICMS e tal, e foi... A gente acabou entrando num contraponto. Sim, num embatezinho. Então, eu disse, mas agora que eu vou estudar esse negócio mesmo, né? Então, é engraçado, mas acabou sendo um decisor para mim. Né? Lá na época, eu pensei assim, não, mas isso aqui... E porque sempre entendi como, pela própria complexidade tributária, ser uma seara de oportunidades.
né? Desde que tu tenha, obviamente, conhecimento, estrutura e capacidade de entender. Isso, né? Desse tema que Sim. é tão... o calcanhar de Aquiles, né? Dos empresários, assim. Eu pago imposto demais, eu não sei se tô pagando certo. Tudo aquilo que a gente ouve. É um tema que todos os empresários têm que enfrentar. A gente sabe que é difícil, né? Não é fácil. É grande. A gente sabe porque eu não tô aqui falando e dizendo o quão feliz eu sou trabalhando com isso, dizendo que é fácil. Não, pelo contrário, né? Sim. É para quem gosta de desafio, né? Sim. Mas é isso, quando a gente tem uma equipe que tá alinhada, né? Que tem essa postura, olha, vamos lá e tal, cada um pega... Sim, o seu ponto forte e traz solução. Gente, isso é muito gratificante, né? E então, daí eu dando aula, né? Daí agora eu tô dando aula no MBA em Finanças Corporativas lá. E daí, nesse ínterim aí... Sempre fui muito curiosa com a relação de segurança, governança e segurança de dados, né? Que é o que eu estou cursando agora, né? Que estou fazendo. E também, assim, cada aula que eu assisto, porque a gente não só faz só assiste a aula, sim. Né? Faz uma série de outras atividades, dá vontade de ficar ali, né? Assistindo, de tamanha conteúdo, sim, assim. É instigante, instigante, né? É novo, né? Um conteúdo que... E é o caminho, né, Gabi? Assim, o que eu percebo? Não, de onde nós estamos não vai voltar para trás, né? E tudo é digital hoje em dia. E assistindo as aulas, assim, tu fica vendo, né, que a área do direito, ela abre um leque enorme para isso, né, para atuação. E, né, por esse perfil de gostar de estudar e tal, nesse momento eu estou fazendo essa pós, né, e está sendo bem gratificante. E o aspecto, assim, né, da minha história é que quando eu cheguei lá em Santa Rosa, eu logo estabeleci amizade, assim, como eu disse, o povo é muito acolhedor, né, então o meu marido é do Rotary, daí tinha os grupos lá de mulheres, eram mulheres, certamente, né, eu era a mais jovem, porque, enfim... O Márcio também era, mas assim, eu fui muito acolhida mesmo, sabe? Em todos os aspectos. E enfim, com o próprio relacionamento social ali, eu acabei entrando na associação comercial da cidade, né? Que se chama CISAP, que depois da prefeitura, assim, é o segundo lugar onde se resolvem as questões, assim. Realmente é uma entidade muito respeitada, né? Santa Rosa tem 91 anos e a CISAP tem 91 também. Sim, nasceu junto. Nasceu junto. A cidade foi emancipada em agosto e a CISAP foi criada em outubro. Sim. Então, assim, e nessa função, né, das tantas que eu tenho, né, na minha rotina, inicialmente, assim, eu trabalhava com educação, né, que eu como professora gosto disso. E como eu disse, eu gosto muito de ler. A gente tinha um projeto lá que existe ainda. Sim. Biblioteca de Rua, se tornou um programa que são estruturas, assim, com livros onde a gente dá acesso ao cidadão à literatura. Sim. Foi um projeto fantástico. Na época da minha gestão, a gente foi premiado. Eu tive a oportunidade de vir até a PUC, aqui, inovação na prática, que dizia, né, que era a possibilidade de dar acesso, né, para as pessoas à leitura, que é algo tão enriquecedor e importante, né? Sim. E eu lembro que no dia que eu recebi o prêmio, eu tive aqui no grupo, né? Falei com o pessoal e tal. Então, assim, são vivências, né? A gente não é estanque, né? A gente não é só advogada, né? A gente tem outras funções. Sim. E, com o passar do tempo, eu me tornei vice-presidente da associação comercial lá, no segmento de serviços também. Sim. Então, uma atuação bastante engajada em várias frentes, né? E o que é muito gratificante também, porque a gente trabalhar com aquilo que a gente acredita, com a essência que a gente tem de vida, assim, de procurar solução, de resolver. Dentro da associação eu tive a oportunidade de desenvolver novos negócios através de mentoria, né, outros projetos assim que ensinam empreendedorismo para as escolas, sabe? Então, assim, tudo isso é um conjunto. É um conjunto que a gente tem a oportunidade de transmitir aquilo que a gente aprendeu durante a caminhada, né? Eu lembro que
que durante a pandemia, no início, assim, foi aquele... Sim. Nossa, né? A gente não sabia o que ia ser e tal. E o grupo teve uma postura muito bacana, assim. Eu achei muito humana, no sentido de, bom, se a gente não tem condição, pelo menos, né, não era autorizado, né, as reuniões, isso e aquilo, desenvolver as remotas, todo mundo fez isso, mas principalmente desenvolver as equipes internas. Sim. A gente teve muito curso, muito treinamento das mais diversas áreas, desde de negócio, eu lembro de plano de negócio, tudo, sabe? E eu particularmente, assim, eu achei muito bacana. Sim. Porque não foi um tempo perdido. Se desenvolver, acharam um meio de se desenvolver apesar da situação, né? Aí, tá todo mundo isolado, tu tem que ter uma rede social, como que tu trabalha com isso? Advogado não sabe trabalhar, né, com isso, vai se desenvolvendo, né, que nem eu tenho uma frase, assim, minha, que é muito, o caminho a gente faz caminhando, né, não é parado e achando, que tá ruim, que tá difícil, que não sei o quê, e não fazendo nada que a gente vai resolver. Não, a gente tem que ir indo, né, obviamente a gente tem aquela meta, olha, eu quero chegar lá, só que pra chegar lá, eu tenho que dar um passo de cada vez, né. Então, eu lembro que na época, assim, a gente teve isso, né? E foi da parte, assim, dos decisores, né? Que fizeram essa opção de nos estimular a aprender. Sim. Né? E eu, como já disse, acho que é a terceira vez que eu estou dizendo aqui, né? Que adoro aprender, né? Sou curiosa por natureza, assim, não sobre a vida das pessoas, que isso me falta até tempo, assim, tanta atividade que a gente tem, né? Mas, assim, sobre aprendizado mesmo, sabe? Desenvolvimento, né? Então, isso foi uma marca, assim, bem importante num período que todos nós atravessamos, assim, e que realmente não foi fácil, mas conseguimos sair mais sábios dali, né? Obviamente quem aproveitou e tal, mas no meu caso, assim, foi uma experiência bem importante. Essa parte do conhecimento, Fábio, é muito importante, porque é bem isso, assim, a gente é melhor ir caminhando, a gente não vai conseguir abraçar tudo. E às vezes com uma aliança, com uma parceria, tu consegue ingressar em áreas que talvez tu não tenha 100% de conhecimento, mas tu tem todo um apoio de uma rede que te possibilita entrar nisso, né? Super então, acho que o papel das alianças e acho que até da tua trajetória é importante, apesar de tu ter um caminho longo no direito tributário, mas de ver como essa parte da tua vida profissional, essa aliança, consegue estar inserida em outros diversos fatores da tua vida, certeza, né? Ele auxilia na tua caminhada para realizar todas as tuas atividades, né? Isso. Que às vezes não são vinculadas ao tributário, mas no teu caso são. E tu sabe que isso que tu fala faz muito sentido, porque há uns 10 dias atrás eu estava numa empresa, numa reunião, e a questão era trabalhista, que não é o meu foco, né? Sim. Mas a gente tem dentro da nossa estrutura, né, profissionais que têm o foco na área trabalhista. Sim. Então a gente tem condição de auxiliar. Então, enfim, eu acabei organizando uma reunião e tal. Sim. A gente resolveu. Então é isso, assim, eu acho que isso que é importante, sabe? Ter time. Né? Isso, felizmente, tem a quem recorrer. Isso. E isso é bem como tu falasse, assim, eu corroboro, assim, dessa ideia, que é tu ter a equipe, né? Porque ninguém sabe tudo de tudo, né? A gente tem a especialidade, aptidões. Né? Habilidades, aptidões, com certeza, mas quando tu tem dentro de casa, assim, essa possibilidade... Esse acesso fácil, né? Essa troca... De trazer uma solução para uma questão específica do cliente, faz total sentido, né? É bem bacana mesmo, é muito bom. Ah, que bom. E Fábio, e hoje em dia, assim, então na tua rotina tu segue dando aula, o mestrado já acabou, né? Faz tempo. Faz tempo já. Tem essa associação que faz parte como vice e advoga em outras áreas e também tributário. Isso aí. E como eu te disse, assim, essa área de Lei Geral de Proteção de Dados também, que é algo que a gente fala novo, mas não é tão novo assim. Agora, né? O tempo tá passando. Isso, né? A gente teve uma inserção bastante importante lá na minha região, né? Tanto que daqui na próxima semana eu vou ter 2 oportunidades onde eu vou dar um treinamento dentro da faculdade, né? Voltado para LGPD. E como eu disse, assim,
essa questão, assim, da gente também procurar aprender, né? Aprender. Sim. A gente tem esse produto dentro do que a gente trabalha, mas também se desenvolver na questão do conhecimento mesmo, né? Então vai ser um negócio bem legal, que é algo novo e que o próprio ambiente onde nós estamos inseridos, assim, né, do escritório, a gente tem a oportunidade de aprender e conseguir transmitir, sabe? Então, isso é muito bacana também, né? Então... É até importante, né? Claro que o nosso carro forte é tributário, mas realmente a gente tem outras soluções, principalmente trabalhista, civil... ambiental, né? Societário, enfim, penal corporativo. São diversas situações, assim, que... fazem parte do dia a dia, né? De quem trabalha com empresa, né? Tipo, eu tenal que fazer sei lá, de repente, uma subestação, alguma coisa assim. Tudo tem que ter aquela segurança, né? Porque qual é o papel do advogado, né? É o contencioso, sim, mas não é só isso. É o consultivo, né? Também. É o consultivo, conseguir, por que o cliente te liga, olha, Fábio, uma situação assim, e tal, para trazer aquela segurança para ele, né? Para ele tomar a decisão respaldar a decisão que ele precisa tomar, né? Olha, é assim, a lei determina dessa forma. Dá para fazer isso, não dá aquilo. Isso, entende? Então, é isso, sabe? Trabalhar com assertividade, né? E segurança. E tu falou uma palavra, assim, que é fundamental, né, para todas as relações, mas profissionalmente ela é visceral, assim, a questão da transparência, né? Dá, ok, não dá, por isso, e tá tudo certo, né? Ou às vezes não sei, vou pesquisar e te dar um retorno. Isso, e tá tudo bem, tá tudo bem. Mas é isso, né, trazer segurança. O que a gente precisa para se desenvolver? Ou assim, ó, a empresa é lá na minha região é polo metal mecânico, né? Ela tem toda a demanda de uma indústria do polo metal mecânico e ela tem uma situação ambiental para resolver. Daí ela tem que delegar isso para alguém. E esse alguém é quem? Quem confia. E esse viés aí, essa postura, na verdade, a gente tem, né? Olha, aconteceu assim. E o que ele precisa? Pensar no negócio dele? Como que ele vai... enfim, produzir mais, faturar mais e coisa e tal. E as questões aí que cabem a nós, enquanto advogados, dar essa segurança, a gente tá ali. Testando, né? Se informando e informando o cliente. Porque eu acho que isso é muito importante. Eu acho que essa visão, né, Fábio, que tu tem... como diz, do teu perfil, mas às vezes a pessoa não tem esse perfil, mas é algo que é plenamente de desenvolver, de bem isso, achar a solução, ser resolutivo. E entender que nesse caminho da resolução... tem muitas coisas. E uma delas é tu saber tratar com o cliente. Às vezes... É importante tratar com gente, né? E é isso, assim, saber que, né, tu optou entre advogar e concurso, talvez concurso não ia ter muito contato. Olha, agora eu fui lá pra Santa Rosa, né? Guria. Mas assim, ó, sério, não é uma fala de uma pessoa, né, não passou. Não. Hoje... Eu penso assim, nossa senhora, né, se eu tivesse, assim, essa rotina, né, sempre, eu não sei, porque a minha rotina é o quê? É ir no cliente, conversar com o cliente, daí o cliente traz... não tem rotina, né, Fábio? Daí ele traz os problemas, sai daí tu que gosta, né, né, a gente gosta de resolver, olha aqui, um prato cheio, né, vamos lá, vamos estudar, vamos destrinchar, entende? Isso faz sentido pra mim, e isso é viver a essência da gente. E é tudo assim, ó, que a gente, enfim, lê por aí, e é uma coisa que eu acredito, né? Quando tu vive a tua verdade, a tua essência, assim, não é pesado. Dá trabalho, cansa, branqueia o cabelo, né? Enfim, mas assim, flui. Flui, as coisas fluem, né? Então é isso, assim, é muito, muito gratificante mesmo, né? É verdade, é muito bom. Então tá, Fábio, é um prazer, eu acho que a gente vai encerrando por aqui, te agradecendo esse papo, assim, se desse a gente vai ficar a noite inteira conversando, né, Fábio? Porque, né, papo não falta, mas te agradecer, né, por essa conversa, esse depoimento, né? Acho que foi muito mais uma conversa que um depoimento, a nossa parceria.
E você que vai nos assistir, está nos assistindo, agradecer também a atenção, desejar um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, dependendo do momento que você estiver assistindo. E um até logo, que esse é o primeiro de muitos quadros que a gente vai realizar nesse sentido, para vocês conhecerem as pessoas que estão aqui unidas com a gente, realizando esse trabalho na Estúdio Law. Muito obrigada. Obrigado. Faço um agradecimento também, né, ao convite, né, a toda a equipe, né, a Estúdio Law, o grupo como um todo, né, essa casa, né, que eu tenho aqui, que é trabalhar com essa equipe maravilhosa, né, que faz parte do meu dia a dia. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Valeu.